Boa tarde a todos e todas. Nós estamos no Mulheres no Brasil Republicano, hoje com a convidada Tânia Vasconcelos, com a palestra Sertanejas e Submissas, Relações Sexoafetivas de Mulheres Pobres no Sertão da Bahia, 1942 a 1959. Eu sou Carla Carlone, professora da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de História, que junto com a professora Lívia Magalhães, também professora da mesma universidade, do mesmo departamento, organizamos o Mulheres no Brasil Republicano, que é um ciclo de palestras que teve início já em junho de 2020. Eu vou apresentar um pouquinho da trajetória da professora Tânia. A professora Tânia é historiadora, feminista, e assim como ela se identifica no seu currículo Lattes, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, com período sanduíche na Espanha, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, e licenciada em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, onde atualmente ela leciona. É professora da Universidade, do Estado da Bahia, no Campus 5, atuando nas áreas de Europa Moderna e Estudos de Gênero, Fundamentos Teóricos e Metodológicos. Coordena o projeto de pesquisa e extensão Por Elas, Repensando Relações de Gênero em uma Perspectiva Feminista Interseccional. Desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão relacionadas aos seguintes temas: História Moderna e História do Brasil, Relações de Gênero, Feminismos, Gênero e Sexualidade, Gênero e Justiça, História das Mulheres e História da Infância e da Juventude. Tânia, eu agradeço enormemente a sua presença aqui conosco. Nós já estamos aqui na nossa 16º encontro, não gravamos todos, mas esse será, felizmente, ficará disponível no YouTube, assim que nós ajustarmos o nosso canal. Nós estamos organizando esse material que nós recolhemos nas 5 últimas palestras e serão disponibilizados posteriormente para o público. Te agradeço a gentileza, o interesse pelo nosso trabalho, tem sido encontros maravilhosos, hoje, excepcionalmente, numa terça-feira, porque foi feriado ontem, hoje, dia 13/10, ontem foi feriado, então resolvemos realizar hoje, na terça-feira. Agradeço a todos que estão participando, peço que mantenham as câmeras desligadas e os microfones, e no final da apresentação da Tânia, nós abrimos para discussões, perguntas, comentários. Tânia, eu passo a palavra para você, fique à vontade. Você não está nos vendo por conta do PowerPoint, mas nós certamente estamos lhe vendo, e qualquer problema, a gente tem nosso contato por celular, você pode me ligar, eu te ligo, e de qualquer forma eu aviso por aqui caso trave alguma mensagem, tá bom? Fique à vontade, e novamente muito obrigada, e parabéns pelo belo tema e pelo belo cartaz que nós fizemos, que depois irá ilustrar o início da sua palestra. Nós iremos fazer esse material com os cartazes tão interessantes que nós estamos produzindo a partir das fotos e imagens disponibilizadas pelos nossos palestrantes. Obrigada, Tânia. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e parabenizar por esse belíssimo projeto, Mulheres no Brasil Republicano. Eu tive a oportunidade de assistir a algumas apresentações e eu gostei muito. Inclusive, eu gosto muito da forma tranquila como a Carla conduz o processo, que eu tenho uma certa resistência com essa coisa de falar na frente do computador, então é legal a gente estar trabalhando com alguém que tem essa energia alegre e disponível, então eu super agradeço. Eu agradeço à professora Marta Abreu por ter me indicado, Bom, eu vou apresentar um recorte da minha tese. A minha tese foi defendida em 2018, na UF, foi orientada pela professora Raquel Soyer, e eu decidi dividir minha apresentação em 2 partes, Primeiro eu vou fazer uma explanação de alguns pontos da tese que eu considero importantes,
para depois entrar propriamente no tema, né, que é uma parte do trabalho, que é essa discussão das sertanejas insubmissas, né. Bom, o título da tese, né, é um pouquinho diferente do título da apresentação, Sertanejas Defloradas e Dom Juan Julgados, Relações Sexoafetivas de Mulheres Pobres em Processo de Crime contra os Costumes, em Jacobina, na Bahia. Né? Eu coloquei como objetivo geral analisar concepções e práticas relativas à vivência sexoafetiva de mulheres pobres em processo de crime contra os costumes da comarca de Jacobina, focalizando a importância da virgindade feminina e as resistências das mulheres aos padrões normativos de feminilidade. Né? Na análise das fontes, né, as minhas fontes principais são processos de crime contra os costumes, sedução, rapto e estupro, foram os processos que eu encontrei. Eu estou atenta aos discursos contidos nos autos judiciais, né, tanto dos operadores da justiça, como também das vítimas, acusados e testemunhas, né, tentando pensar esses discursos como caminhos para acessar representações sociais de gênero. Né? Então, nessa análise, eu procuro estar atenta às disputas discursivas relativas a padrões de comportamento, moralidades e condutas sexuais, assim também como pensar os ideais de masculinidades e de feminilidades que aparecem nesses discursos. Além disso, eu trabalho também, eu não fico só nos discursos, né? Eu tento, a partir dessas fontes, pensar também relações de trabalho, lazer, relações familiares dessas moças, na verdade, dessas adolescentes, né? Porque esse tipo de processo, ele atinge mulheres principalmente abaixo dos 18 anos. O processo de rapto consensual ainda tem mulheres até os 21, mas normalmente são meninas muito jovens. Bom, as fontes que eu utilizo foram 48 processos de crime contra os costumes, foram processos de sedução, rapto consensual, rapto violento mediante fraude e estupro. E trabalhei com 2 jornais locais, né, de Jacobina. Além disso, eu trabalhei com fontes relativas à trajetória de um juiz. Teve um juiz que se destacou muito, não era a intenção inicial, mas ele se destacou na análise das fontes, e eu acabei mapeando um pouco da trajetória desse juiz. Depois eu vou voltar a falar disso. Bom, essa tese está sendo transformada em livro, né? Então já vou fazer logo o merchan aqui, né? Eu trouxe logo a capa que está pronta. Vai sair até o final do ano, né? Com esse título, Sertanejas Defloradas e Dom Juan Julgados, né? E ela vai estar sendo publicada por 2 editoras universitárias, a EDUFBA e a EDUNEB, que é a minha universidade. Então, até o final do ano, eu acredito que o livro vai estar saindo. Bom, primeiro eu vou falar de Jacobina, né? Para vocês se situarem um pouco. Jacobina é uma cidade polo da microrregião denominada Piemonte da Chapada Diamantina. Ela é uma cidade que tem uma história marcada pela mineração aurífera, né, desde o período colonial, que houve descoberta do ouro em Jacobina. Então, Jacobina chegou a ter a 2ª casa de fundição da Bahia, e ela passou por diversos ciclos de mineração, né? É uma cidade, como vocês podem ver aí, eu tenho fotos aí do período, né? Uma de 1937, outra de 1960. É uma cidade que é cortada por um rio e cercada de serras, né? Então, o período estudado, né, eu trabalho com as décadas de 40 e 50, mas desde a década de 30, que Jacobina passou por um ciclo importante de redescoberta do ouro. Foi uma espécie de febre do ouro, o ouro que estava escasso, né, que não aparecia mais, quase que não tinha mais exploração. Nesse momento aí, houve uma redescoberta de diversos veios de ouro no município inteiro, e ela passou por um processo de transformação muito grande nesse período, que de alguma forma vai marcar, né? Eu considero isso em relação aos discursos relativos às questões de gênero, de classe, de raça, né? Que vão aparecer nos processos e principalmente nos jornais, né? Porque é uma cidade pequena, né? Rural, né? Onde tem uma predominância do rural, mas ela vai receber milhares de forasteiros de uma forma rápida,
e isso o que eu percebo é que nesse momento há uma emergência, né? Eu tenho aqui fotos de Jacobina mais atuais, né? É uma bela cidade. Ela vai passar por vai, de certa forma, emergir um projeto de higienização e policiamento dos costumes, né? Principalmente nas primeiras décadas, na década de 30 e 40, que, de certa forma, o jornal, o Lidador, ela vai trazer muito forte um discurso que vai estar conectado com o discurso governamental em nível nacional, principalmente no período do Estado Novo, né? Então, é um discurso paradoxal que vai trazer toda uma ideia de modernidade, de progresso, né, de como essa cidade é uma cidade venturosa por conta do ouro, né, é um discurso otimista, mas ele mescla esse otimismo com um discurso extremamente moralista, principalmente em relação ao comportamento feminino. Então, isso está muito presente nos jornais, principalmente na primeira década. Na década de 50, isso muda um pouco, mas ainda há uma permanência de um pouco desse discurso, né? E isso aparece também, de alguma forma, nos processos, né? Até porque muitos dos personagens que vão escrever para os jornais, né, numa cidade pequena, é uma elite que você vê os nomes se repetirem, né? Juízes, promotores, advogados que vão escrever para os jornais, mas que também vão estar lá com um discurso muito parecido também nos processos judiciais. Então, eu tento cruzar essas fontes para pensar essas representações de gênero associando com classe e raça. Bom, para mim é importante, né, colocar meu envolvimento pessoal e político como tema, né, com base no pressuposto do conhecimento situado, que eu acho que é postulado por grande parte do feminismo, dos feminismos, né. Então, eu sou da região, eu moro em Salvador há mais de 20 anos, mas eu nasci em Xique-Xique, mas eu morei durante muito tempo da minha vida em Serrolândia, e eu fiz graduação em Jacobina. Então, eu sou daquela região, e embora para mim fosse mais fácil pesquisar esse tema em Salvador, em arquivos organizados, eu tinha esse desejo de pesquisar minha região, até porque eu acho que a maior parte dos estudos de gênero, dos estudos que trabalham com esse tipo de processo, estão muito concentrados em grandes centros urbanos. Então, eu tinha esse desejo, que talvez seja até um desejo de entender a minha própria história, né? É um pouco essa perspectiva, pensando também de uma forma feminista, né? Para mim, eu acho que é importante, é uma coisa que eu acho que já tem sido discutida na história, mas eu acho importante afirmar, escrever na primeira pessoa, né? E me colocar como um tema que eu tenho interesse, um tema que eu acho que fala do passado, mas que dialoga também com o presente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Bom, e aí algumas coisas que emergem muito fortemente, e eu acho que não só do meu trabalho, é como nos processos de crime contra os costumes, que são processos de crimes sexuais contra as mulheres, né, nessa época é isso, esses processos vão se destacar porque a grande maioria são processos de sedução, né? Aí como eu não sei se todo mundo sabe o que é sedução, o processo de sedução, porque é uma coisa que não existe mais atualmente, né? É um tipo de processo que deixou de existir em 2005, por incrível que pareça, até 2005 ele estava na legislação, embora fosse obsoleto, mas o processo de sedução é aquele tipo de processo em que, de certa forma, a família está reivindicando o casamento para uma moça que foi desvirginada, né? Então, no Código Penal de 1940, ele vai aparecer como seduzir mulher virgem menor de 18 e maior de 14 anos e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, né? Então, o fato da maioria dos processos serem de sedução ou de defloramento, porque sedução vai substituir o termo defloramento no Código de 1940, então, na maioria a maior parte da bibliografia que eu trabalhei, vai haver essa predominância dos processos de sedução. E aí a gente se pergunta, será que é porque havia menos estupro? E aí eu acho que não. Na verdade, essa grande maioria dos processos de sedução, para mim, vai remeter à importância da virgindade antes do casamento e à conjugalidade normativa e à heterossexualidade compulsória, né? Essa necessidade de que o Estado garantisse o casamento a essas moças, né?
Então, está um pouco ligada a isso. E aí eu trago indagações iniciais que me apareceram no contato inicial com as fontes, mas que, de alguma forma, eu acho que foram questões que me acompanharam durante boa parte da minha vida, de mulher sertaneja que viveu a juventude numa cidade pequena, né? Mas que essas questões, essas hierarquias de gênero não vão aparecer só em pequenas cidades, né? E aí eu trago essas questões que parecem indagações ingênuas, né? Mas que dizem muito. E aí eu vou ler aqui para vocês, né? O que é que justificaria verdadeiras batalhas jurídicas envolvendo tantas famílias em torno de um aparente detalhe anatômico, né? A importância do ímen. Porque a honra de uma mulher ou de sua família residiria no uso que ela pode fazer do seu corpo. E o que me parece mais importante, porque é a mesma coisa que para um homem constituía um sinal de prestígio e uma afirmação da condição de macho, para uma mulher significava vergonha, infâmia e desonra, reservando-lhe inúmeras vezes a marginalização social. Como e porque tantas sociedades, incluindo as próprias mulheres, puderam e ainda podem compactuar com tamanha desigualdade e injustiça. Né? Então, parecem questões ingênuas, mas, na verdade, essas questões eu acho que elas estão no cerne da construção do binarismo de gênero. Né? É importante pensar como o binarismo de gênero ele está ligado ao corpo, né? A associação da mulher com o corpo e o controle desse corpo pela sociedade. Então, é importante pensar nesse contexto aí, nessa importância da virgindade, né? Por que se fala virgindade feminina e o termo virgindade masculina praticamente nem existe, né? Então, isso parece estar muito distante de nós, mas, ao mesmo tempo, não está tanto assim, né? Principalmente nos últimos tempos que a gente tem vivido, né? Essa dupla moral sexual, ela marca, né? Ela vai marcar toda essa lógica das hierarquias de gênero. Bom, tem uma discussão interessante, eu não vou tentar não gastar muito tempo nela, porque é uma discussão ampla, mas eu vou trazer aqui na medida do possível, que é em relação às mudanças que foram trazidas pelo Código Penal de 1940, né? A Swenkauf tem um livro importante que ela discute muito isso, tem um artigo também, muito bom que ela discute isso, né? Mas existem várias autoras, né, e autores que discutem um pouco essa mudança, principalmente em relação ao surgimento do crime de sedução. Né? O crime de sedução nada mais é do que uma ressematização do crime de defloramento, mas traz algumas mudanças além disso. A Swenkauf vai trazer um pouco, ela traz uma discussão daquele contexto, né, que é um contexto de modernidade conservadora. Ela vai falar que a discussão sobre virgindade ela vai estar muito presente em discursos de intelectuais médicos e juristas nas décadas anteriores à aprovação do Código, principalmente as décadas de 20 e 30, e aí ela vai chegar a uma conclusão que eu acho bem interessante, que, assim, na configuração, na própria formação do governo Vargas, você vai ter intelectuais de tendências diferentes, né? E aí ela vai dizer que existe uma série de discussões em torno dessa reformulação do código, e aí você vai ter intelectuais modernos, né? Inclusive alguns que se dizem socialistas, e você vai ter os intelectuais mais conservadores. Os intelectuais ditos modernos vão criticar a sociedade brasileira por conta do patriarcalismo, e aí eles vão propagar toda uma concepção moderna de sociedade, enquanto que os conservadores vão estar defendendo e vão estar apavorados com os novos tempos, né? O que essa modernidade conservadora traz, que é mulheres de classe média saindo para trabalhar, indo para os bancos escolares. Então, de certa forma, mas no final das contas, eles vão entrar em consenso quando o tema é a emancipação feminina. Então, tanto, digamos assim, os conservadores como os ditos intelectuais modernos vão ver com preocupações essa emancipação feminina. E aí, por conta disso, a manutenção dessa necessidade do Estado proteger as mulheres defloradas, porém honestas, com a garantia do casamento. Então, o crime de sedução é um crime que dava cadeia,
né? Então, digamos, um homem maior de idade que tirasse a virgindade de uma mulher menor e não se casasse, ele poderia ir para a cadeia. A questão é que o termo sedução, ele é muito mais subjetivo do que defloramento, porque defloramento lembra muito a ideia de preservação do ímen, né? A ideia de perder o ímen, digamos assim. E sedução é mais subjetivo. Então, alguns autores vão dizer que essa mudança representou um retrocesso para as vítimas, né? Porque o código anterior de 1890, digamos que trazia defloramento que estaria associado à virgindade física. E o crime de sedução, ela vai, de certa forma, essa romantização, ela vai estar associada às novas descobertas da medicina, né? Principalmente a descoberta da existência do ímen complacente. Então, há uma crítica a essa ideia de supervalorização do ímen, né? O Afrânio Peixoto, por exemplo, que é um médico baiano, que se tornou um dos maiores especialistas do mundo, né, no ímen, ele vai dizer que a imenolatria é uma ideia está associada a atraso, barbarismo, e que o Brasil é atrasado por conta disso. Só que isso não quer dizer que ele prega a emancipação feminina, ele vai tentar substituir a ideia de virgindade física por virgindade moral. Por conta disso, né, alguns autores vão dizer que as mudanças do código vão tornar a condição da vítima pior, porque vai se passar a analisar o comportamento dela e não só se ela perdeu o ímen ou não. Bom, inicialmente, quando eu fiz meu projeto, eu tinha me convencido dessa tese, né? Eu lembro que lá no meu projeto eu comprei essa ideia. Na medida em que eu comecei a ler a bibliografia sobre esse tema e que eu entrei em contato com os meus processos, eu passei a discordar dessa tese, de que teria havido um retrocesso para as vítimas. Por quê? Em primeiro lugar, porque no código anterior, embora o termo fosse defloramento, essa estratégia poluidora do comportamento da ofendida já existia. O trabalho de Marta mostra isso, o trabalho do Boris Fausto também vai mostrar isso, que é uma coisa que está presente na justiça, infelizmente, até hoje, que a ideia é uma tentativa de transformar a vítima em culpada, né? A mulher se torna o centro da disputa discursiva e não o acusado, né? E aí a gente hoje tem muita discussão em relação a isso, de certa forma fundamenta a cultura do estupro, né? Então, assim, na minha opinião, não mudou. Houve apenas uma legitimação de uma coisa que já acontecia, que era essa avaliação do comportamento da vítima. O outro motivo que me faz discordar dessa tese do retrocesso é o novo conceito científico de excitação sexual, que vai aparecer no Código Penal de 1940. Né? Alguns autores vão dizer que aparece esse conceito, mas que isso não vai mudar nada. E nos meus processos eu percebo que esse conceito foi utilizado por um juiz em favor das mulheres. O que é que esse conceito vai dizer? Esse conceito vai dizer que a mulher podia ser seduzida não apenas pela promessa de casamento, mas pela incitação do desejo sexual, pelas carícias, pelos beijos. E aí eu encontro um juiz que tem na verdade, ele tem uma forma singular de julgar crimes sexuais, que me chamou a atenção desde o primeiro contato com as fontes, né? Eu até mudei meu período por conta disso. É o doutor Virgílio Rodrigues de Mello, ele trabalhou em Jacobina durante 15 anos, e o doutor Virgílio condena a grande maioria dos acusados nos processos de crime contra os costumes. Né? E, assim, o que é mais raro, na verdade, é que ele condena muitos acusados no crime de sedução, o que, de acordo com a bibliografia que eu pesquisei, assim, o crime existia, mas essa prática de observar o comportamento da vítima fazia com que, de certa forma, ele só existia, as pessoas entravam na justiça, mas era muito difícil os acusados serem condenados. Então, o doutor Virgílio, nos processos de sedução, ele chega a condenar mais ou menos 76% dos acusados. Então, agora, o que me chama mais atenção em relação a ele, né, porque é claro que condenar os acusados de sedução é uma coisa que
supostamente o código está pedindo, né, para garantir esse casamento das moças virgens e tal. Mas o que mais me chamou a atenção é que o doutor Virgílio condenou alguns acusados, inclusive em processos em que as vítimas não conseguiram demonstrar o comportamento socialmente esperado, que normalmente é um comportamento baseado em mulheres de classe média, né? E mesmo assim, tiveram muitos casos que realmente me surpreenderam, né? O que é que ele vai usar? Qual é o discurso que ele vai usar para condenar esses acusados? Um é um discurso mais conservador, que é a vitimização das moças sertanejas, né, por serem pobres e pela falta de instrução. Então, ele vai tender a infantilizar essas meninas sertanejas, e ele usa um discurso, tem vários processos dele, em que ele fala assim, pobres tabaroas, né? Então, há uma certa estigmatização dessa mulher sertaneja como alguém, de certa forma, infantilizada, né? E os homens sertanejos ele não vê da mesma forma, né? Então ele faz um discurso de defesa das mulheres com base nessa vitimização, mas também ele vai, em alguns processos ele vai utilizar esse novo conceito de excitação sexual que vai atribuir às mulheres desejo sexual, né? Porque isso vai ser uma das discussões que vão estar presentes na formulação do novo código, a ideia de que mulheres honestas também estavam passíveis de se excitar sexualmente, né? E não do discurso anterior, que isso era prerrogativa apenas masculina. E aí, em muitas das suas sentenças, ele vai dizer assim, apalpou-lhe os seios, beijou-a, né? E isso, mesmo não havendo a promessa de casamento, ele vai considerar que isso é sedução. Ele vai dizer assim, isso é sedução. E aí ele utiliza um recurso argumentativo assim muito rico, né? Ele vai citar todos esses juristas aí que estavam na moda na época para, de certa forma, fazer um discurso em defesa das mulheres. Então, eu percebo nesses processos embates discursivos, né, e o lugar do doutor Virgílio vai estar muito mais próximo do promotor do que do advogado, porque o advogado está ali para defender o homem significa simplesmente acusar a mulher, né, é uma coisa interessante, porque dificilmente eles estão muito preocupados em falar, olha, ele era um rapaz bom, ele era um rapaz trabalhador. A preocupação é simplesmente desqualificar o comportamento feminino. E como essas mulheres são, em sua maioria, quer dizer, os processos, dos 48 processos que eu trabalhei, eu encontrei apenas um em que não tem o atestado de pobreza. Então, são mulheres pobres, são moças pobres, né? A maioria delas são negras, de famílias trabalhadoras. Então, de certa forma, essa desqualificação, ela traz uma série de estigmas. E uma das conclusões que eu vou chegar, e aí eu vou utilizar esse conceito de políticas de respeitabilidade, que me foi sugerido pela Giovana Xavier, que estava na minha banca, que de certa forma, a atuação do doutor Virgílio vai ser paradoxal. Teve um outro detalhe que eu ainda não falei, né, que o doutor Virgílio era um homem negro e de origem humilde. Então, isso é outra questão que é importante, por isso ele acabou me interessando tanto, né? Eu não tinha intenção de pesquisar nenhum juiz, meu objeto eram as mulheres, mas ele acabou chamando a atenção. Aqui tenho fotos do doutor Virgílio. Doutor Virgílio é esse que está no centro, né? Essa foto de 1958, o jubileu sacerdotal do padre da cidade, ele está discursando, e essa outra foto, a segunda foto, ele está também no centro da foto. Vocês veem que é um negro de pele retinta, né, a posse do prefeito municipal de Jacobina, de 1959. Bom, então eu vou não vou chegar a uma conclusão, mas eu vou levantar a hipótese de que a origem social do doutor Virgílio, de alguma forma, influenciou em seus discursos, nesses discursos em que ele vitimiza essas mulheres por serem pobres e sem instrução. Ele não vai falar da questão da cor, que era, nesse momento, não se falava, né? Um homem negro que ascendeu socialmente, normalmente ele não vai citar a questão da cor, é como se ele fosse neutro, né? Isso aparece em um processo, mas ele trata de uma forma como se não dissesse respeito a ele, né? Mas ele vai usar muito esse discurso da classe, né? Do fato das meninas serem pobres e sem instrução, de serem pobres, analfabetas, filhas de pais da zona rural,
né? Então, ele vai estar falando como se fosse de um lugar paternalista, de um lugar do homem que vem da cidade grande, né? E que fica sensibilizado, digamos assim, com a ingenuidade dessas meninas, né? Em vários processos ele vai citar essa ingenuidade, a timidez que muitas dessas moças ficavam. Mas isso não vai acontecer na maioria dos processos, né? Então, aí eu vou entrar, finalmente, no tema que eu me propus, não é? Que é outra coisa que, de alguma forma, as fontes me surpreenderam, porque, como uma mulher sertaneja que viveu boa parte da juventude numa cidade muito pequena, porque eu sou de Serrolândia, que é uma cidade menor ainda do que Jacobina, né? Na verdade, Serrolândia, na época, era um povoado de Jacobina, no período que eu pesquisei, né? E eu vou encontrar nesses processos, não é a maioria, né? Eu estou fazendo um recorte aqui, né? A maioria, há uma predominância mesmo de relações de opressão, de violências físicas e simbólicas, mas vai aparecer, vai emergir em muitos processos uma insubmissão feminina que chegou a me surpreender por ser num período anterior à chamada revolução sexual, porque a gente tende a ter um pensamento evolucionista, né? A gente tende, inclusive eu que sou dessa região, mas a gente tende a imaginar que nas décadas de 40 e 50, aquelas meninas da roça eram todas muito tímidas ou recatadas, e aí eu encontro alguns processos que vão na contramão disso, né? Então, os 4 processos de rapto consensual, né, dos 48 processos que eu trabalhei, 4 foram de rapto consensual. Então, por coincidência, os 4 processos de rapto consensual, essas moças fugiram. Na verdade, o rapto consensual é uma fuga da moça com o namorado, porque não é forçada, é consensual, mas é crime assim mesmo. Então, nesses 4 processos, essas moças fugiram com homens casados. Os 4 eram casados e raptaram, né, suas namoradas, com quem eles tinham uma relação extraconjugal. Alguns desses processos foi aquela coisa muito pontual, né? De fato, aparentemente, algumas delas foram enganadas mesmo e depois foram abandonadas fora da cidade e tal. Mas tem 2 desses processos emerge uma história de paixão, de certa forma. A história de Célia Miguel foi a única dos 4 raptos, ou das 4 fugas, que aparentemente foi bem sucedida, porque durante todo o processo, que durou uns 4 anos, eles não apareceram para depor, então a gente não teve acesso ao depoimento deles, né? Eu trouxe aqui um trechinho do depoimento do tio de Célia. Eu utilizo nomes fictícios também, né? Porque eu não vou expor essas pessoas, né? Então, a história de Célia, na verdade, Célia trabalhava, os pais de Célia moravam na zona rural e ela trabalhava no comércio do tio, na cidade de Miguel Calmon. E Miguel chegou a ser motorista do tio de Célia durante um tempo, e eles vieram a ter essa relação, esse romance. Miguel era casado, tinha 3 filhos, né? E em algum momento eles combinaram a fuga. E aí tem um trecho do depoimento do tio de Célia, que ele vai dizer que veio a saber que o denunciado, embora casado, mantinha namoro com Célia, a quem enviava bilhetes por intermédio de Mário. Mário era um dos empregados do tio, então tinha sempre alguém que ajudava nesses romances proibidos, né? Então, que o denunciado, após o rapto, nunca mais foi a Miguel Calmon. E tem notícia do mesmo que mora ora em Ilhéus, ora em Itabuna, ora em Jequié, Águas Pretas, quer dizer que é uma região do sul da Bahia, bem distante de Jacobina. Então, eles fugiram e não voltaram mais. Célia era moça honesta, considerada virgem, né, tarará, e que, de certa feita, né, em um momento, ele censurou Célia pelo fato dela gostar de permanecer na garagem onde estava o denunciado, que, por causa dos fatos em apreço, o denunciado abandonou a esposa, Mariana de Tal, companheira civilmente. Então, Miguel era casado no civil e no religioso, mas eles fugiram e nunca mais voltaram. Teve uma coisa interessante nesse processo, é que, quando as testemunhas foram ouvidas, né, o promotor sugeriu que fossem ouvidas novamente para dizer se Célia foi por livre e espontânea vontade ou não. E aí o delegado não entendeu e convocou novas testemunhas. Então, é um processo que tem um grande número de testemunhas.
Essas novas testemunhas que foram ouvidas depois já vão trazer uma nova versão. Elas vão dizer que na fuga Célia teria roubado o dinheiro do tio e teria roubado um revólver do tio. Inclusive, Miguel usa esse revólver para ameaçar os empregados do tio que presenciaram essa fuga, né? Então, uma das coisas que chama a atenção é que nesses processos de rapto consensual, a agência feminina, ela emerge como muito mais fortemente do que nos outros, né? Porque seria muito difícil para esses homens casados conseguirem raptarem essas moças se elas também não tivessem contribuído com isso. Tem um outro processo de rapto de Manuela e Luiz, que chama atenção também por conta do discurso dela, digamos assim, declaradamente. No discurso ela declara o seu desejo, ela declara que tinha caso com um homem casado, sem nenhum constrangimento. Isso, como eu estou dizendo, isso é exceção, né? Normalmente as moças vão, nos seus depoimentos, mostrar que eram recatadas e tal. Então, aqui tem a pergunta do delegado. Depois da primeira vez, se o acusado teve com a declarante outras relações sexuais e aonde? E ela responde que por diversas vezes o acusado teve relações sexuais com a ofendida, na mesma serra, no fundo do quintal de sua casa de residência, e também, por muitas vezes, dentro da casa do próprio acusado, quando a família do mesmo se achava ausente. Isso continuando até a última vez que teve relações sexuais com o acusado, ou seja, no dia 16 do corrente, havendo no dia 15 do mesmo fugido com o acusado. Às 8 da noite, na sua casa residência, indo para o mato, que fica perto do beco tal, onde já se achava o acusado. Permanecendo ambos ali, de onde retiraram-se às 12 horas da noite para a casa de trabalho do acusado. E aí o delegado pergunta, tem mais alguma coisa a declarar? E aí ela responde, que declara não estar arrependida do acontecido, já tendo até declarado ao pai dela, declarante, que se não se casar com o acusado, Luiz se suicidará. Então, ela enfrentou o pai, né? O pai estava revoltado, porque ela desaparece de casa. Ela é uma menina muito jovem, de 14 anos. O acusado tinha 26, né? E eles eram vizinhos. E eles mantinham esse caso mesmo havendo conhecimento da família. E aí tem algum momento que a mulher de Miguel vai, a mulher de Luiz vai na casa de Manuela, né, e vai dizer que a filha era amante do marido, né, isso tudo é o pai dela que declara. E nesse processo aparece todo um discurso de amor romântico por parte dos dois. É um pouco raro nesses processos, porque normalmente a mulher apresenta um discurso de seduzida e o homem apresenta a negação, né, a negação daquela sedução. E Luiz não faz isso. Luiz assume e diz que ama muito Manuela e que desejava casar-se com ela. Agora, como ele podia casar se ele era casado? Na verdade, é porque ele era casado no religioso, né, que não tinha validade jurídica, e aí é uma outra questão que eu discuto também, porque esses homens, né, o privilégio masculino levava esses homens a facilmente trocar uma mulher mais velha por uma mulher mais nova, e o fato de, no caso de Miguel, né, que era casado no civil e no religioso, eles fugiram. Mas, no caso de Luiz e de um outro processo também, né, eles tinham essa prerrogativa, porque o casamento religioso não tinha validade jurídica. Então, a prerrogativa de abandonar a esposa e os filhos e casar com uma jovem apaixonada, que era o caso de Manuela, né? Essa história, aparentemente, quando eu cheguei no final do processo, essa história aparentemente não deu certo, esse casamento que os dois desejavam aparentemente não deu certo, né, porque as testemunhas vão dizer que teve um outro momento que Luiz chegou a raptar Célia de novo, mas o pai a levou de volta para casa. Então, uma das coisas também que eu discuto é essa insubordinação feminina ao pai, né, o que, de certa forma, numa visão estereotipada de sertão, né, que é estereotipada em parte, né, a ideia do patriarcalismo que está presente no sertão, né? Então, essa desobediência ao pai constitui uma coisa muito grave, né? Então, é uma discussão que eu vou retomar depois, se der tempo. Bom, o meu último capítulo, né, que é o capítulo que eu sou apaixonada, né, eu declaro minha paixão pelo meu tema, não tenho problema com isso. Então, no último capítulo, o último capítulo ele se chama O que não tem governo nem nunca terá, histórias de paixão, desejo e rebeldia. Então,
é nesse capítulo que eu vou tratar mais especificamente dessas rebeldias femininas. E nesse capítulo, eu vou trabalhar com fontes que, para mim, foram muito preciosas de encontrar, que foram cartas de amor que foram anexadas aos processos, né? E como eu trabalhei com 48 processos, mas essas cartas de amor, elas aparecem em 9 processos. Normalmente, é comum em processos de sedução que sejam anexados pela acusação cartas dos homens. Por quê? Porque é necessário provar essa sedução, e nada mais concreto para provar uma sedução do que uma carta de amor. Mas em 5 desses processos também vão aparecer cartas das mulheres, né? Então é um tipo de processo que me causou emoção, pegar, né, naquele papel que foi escrito pelas pessoas, não com a visão ingênua de que aquela escrita é desinteressada, mas de alguma forma é um tipo de fonte mais direta, porque no processo você vai ter acesso, como eu falei aqui, aos discursos, mas mediado pela escrita do escrivão, pela fala do juiz, pela fala dos homens da justiça, que eram todos homens, né? E quando você pega uma carta que foi escrita pela própria ofendida ou pelo acusado, então aparece uma série de sentimentalidades, né? Uma escrita de si, de certa forma, né? A gente vê que tem esse último bilhetinho do canto, é aquela coisa quase, aquela letrinha rudimentar, né, de pessoas semi-analfabetas, né? Então, um tipo de fonte que eu analiso, e aí, nesse capítulo, eu analiso uma série de questões. Eu vou analisar mais, especialmente, as sentimentalidades masculinas e femininas, né? As diferenças de gênero que perpassam essas sentimentalidades. Vou discutir a construção social do amor romântico, ciúme, toda essa construção social, né, que não está isenta jamais das hierarquias de gênero, né? Então, eu vou discutir um pouco isso. E aí, eu vou fechar com, né, o último processo que eu vou apresentar, mas eu tenho tempo, eu vou falar mais, né? O último processo que eu vou apresentar é o meu preferido e é o que aparece essa foto, né? Na verdade, foi a única foto que eu encontrei em um processo, né? Esse processo de Dalva e Antônio é o processo mais rico e é o processo que me chamou para o tema, né? Por incrível que pareça, há muito antes, quando eu estava ainda fazendo mestrado, eu estava pesquisando outro tema, eu fui no arquivo, no Fórum de Jacobina, com minha irmã, que pesquisava relações de gênero em Serrolândia, e eu fui ajudá-la a olhar esses processos, né? Vocês provavelmente não vão nem imaginar o trabalho que a gente teve, porque esses processos não estavam no arquivo público, apesar de Jacobina ter o arquivo público, mas esses processos estavam num quartinho do fórum, amontoados, misturados com outros tipos de processo crime, muitos deles em estado de degradação, mas quando eu encontrei... Então, eu comecei a folhear processo de sedução, e o primeiro que me caiu na mão foi esse processo de Dalva e Antônio. Eu fiquei encantada por esse processo, porque é um processo em que aparece uma foto do casal, é o único, é um processo em que aparecem inúmeras cartas de Antônio para Dalva, cartas apaixonadas, aparece uma carta dele pedindo a mão dela em casamento ao pai, né? E aparece uma carta de amor dela para ele, e aparece 6 bilhetes eróticos de Dalva para Antônio, né? Então, esses bilhetes, para mim, assim, me encheram os olhos quando eu encontrei, né? Porque mostra um tipo de comportamento que a gente poderia esperar, mas que a gente não espera que você vai encontrar numa mulher da década de 40, né? Dalva tinha 17 anos, Antônio tinha 26 anos, eles chegaram a ficar noivos, eles eram colegas de trabalho numa fábrica de bebidas. Ela vai dizer que perdeu a virgindade justamente nesse trabalho, aí eles marcaram um horário que não tinha ninguém, e nessa correspondência trocada entre o casal, dá para perceber uma história extremamente passional, né? As cartas de Antônio são muito apaixonadas, mas revelam muito ciúme, né? A minha hipótese, né, a gente nunca sabe, né, porque sempre é uma construção, né, mas me parece que havia uma relação passional. Antônio chega a pedir Dalva em casamento ao pai, mas ele era um homem
baseado na lógica da época, mas não só da época, mas é um homem que ficava muito inseguro, e então ele está o tempo todo, em alguns momentos ele pede a Dalva para voltar, porque parece que eles brigavam, em outros momentos ele vai estar muito zangado por causa do comportamento dela, porque ela gostava de frequentar carnaval, né? Então é uma relação marcada por essas, né, essa possessividade, né, toda uma série de... Tem um momento que Antônio ameaça se suicidar, e aparentemente porque ela ameaçou que ia contar que tinha perdido a virgindade, então é uma relação bastante conflituosa, né? E tem um momento que ela manda uma carta muito apaixonada também, pedindo para ele não acreditar no que o povo fala, porque entra muito esse elemento da fofoca também, é outra coisa que eu percebo muito nesses processos, né? Esse elemento de como, né, essas sociabilidades rurais de pequenas cidades, na verdade, fofoca existe também em grandes cidades, inclusive nas universidades, mas em pequenas cidades você tem aquela coisa de que todo mundo conhece todo mundo, né? Aquelas sociabilidades rurais, então a fofoca acaba desempenhando um papel nessas relações, né? Então, os homens com a masculinidade frágil, eles acabam sendo contestados de alguma forma, né? Aparece um depoente que vai dizer assim, que disse a Antônio, como assim como você namora com essa moça que namora com todo mundo, né? Então, aparece muito essa pressão social muito grande, né? Sobre as relações de gênero. E aí, aparentemente, em algum momento, o Antônio termina a relação com Dalva, e ela, desejando voltar, né? Ela envia uma série de bilhetes eróticos, né? Esses bilhetes do meio e esse do cantinho são os bilhetes de Dalva, né? E aqui eu transcrevi alguns, né? Como eu não estou vendo vocês, eu não vou ficar vermelha, né? Para os bilhetes de Dalva. Né? Esse primeiro, Antônio, eu gosto muito de você, mas você é muito mole, não gosta de me dar sua rola, minha buceta. Destaque, eu como com cuidado, meu filho. Esse bilhete de Dalva eu ri muito e eu achei extremamente interessante, porque ela, primeiro que ela inverte o lugar, né, porque ela está chamando ele para fazer sexo, então ela inverte os lugares tradicionais de gênero, em que deveria ser o homem que convida a mulher, né, mas ela também desafia a masculinidade de Antônio, né, ela fala assim, olha, você é muito mole, né, eu estou querendo e você não quer. Né? Então, de alguma forma, ela traz um discurso que é conservador, mas, ao mesmo tempo, ela inverte os lugares tradicionais de gênero, demonstrando seu desejo sexual. Né? E nesse último, ela já está revoltada, né? E irônica, de alguma forma. Saúde-te, meu amor. Né? Eu escrevi essas duas linhas para dizer que eu queria fuder e tu não quis. Né? Então, ela está desafiando a masculinidade desse homem. Né? Isso vai ser usado pelo promotor como um grande trunfo, para mostrar que essa moça não era uma moça honesta, né? E aí o advogado vai dizer, aquela que se diz vítima, prova um despudonor jamais visto, uma depravação evidente, repugnante, né? Sendo que só o dever do ofício nos levaria a trazer a juízo papéis que se acham lançadas tamanhas imoralidades. Admitir como inexperiente uma mulher que se revela com tamanho desrecato, admitir-se que uma mulher com tamanho despudonor possa inspirar ou ter confiança em alguém é um verdadeiro absurdo. Então, Dalva, por ser uma mulher depravada, ela não teria direito à proteção da justiça. Mas, por incrível que pareça, o doutor Virgílio, né, e é isso que me chama a atenção, o doutor Virgílio, em todos os seus julgamentos, ele vai estar atento aos elementos que comprovam a sedução, e não ao comportamento da mulher após a suposta sedução, que seria esse o caso. Né? Porque nesse caso, Dalva já teria sido seduzida e ela estava convidando Antônio para fazer sexo. Né? Então, o discurso do doutor Virgílio vai, de certa forma, promover um deslocamento, vai estar na contramão do discurso da maioria dos juízes, né? E eu comparo o discurso dele com outros juízes, de Jacobina, ou com outros trabalhos que eu li. Né? E aí, um trecho da sentença dele, né? Ele vai chamar atenção para as cartas amorosas do réu, né? Onde o que falta em vernáculo excede em promessas, súplicas e enleios de namorado.
até um soneto de 20 versos de pés quebrados, Antônio escreveu a Dalva. Então, Antônio, realmente, ele escrevia cartas muito românticas para Dalva, além do pedido de casamento, né? Um pedido de casamento escrito, de fato, é uma prova material da sedução. Então, ele ignora os bilhetes de Dalva, ele não fala nisso na sua sentença, e aí ele vai voltar a usar o conceito científico de excitação sexual como uma prerrogativa também feminina. Tudo isso é sedução, e os abraços, e a ternura inevitável entre os namorados, e as promessas. A condição de moça de família e de pouca idade basta para lhe admitir a inexperiência no objetivo legal. A inexperiência que a lei protege não é mais a inocência, porque esta desaparece com a puberdade. É a falta de pleno conhecimento da maldade humana e sua capacidade para resistir ao instinto e à sedução, né? Então, eu vou defender essa ideia de que o doutor Virgílio, de certa forma, embora ele esteja usando um discurso conservador em relação ao binarismo de gênero, mas ele vai efetuar um certo deslocamento na forma de julgar, que está presente ainda hoje, que é um julgamento que considera muito mais os estigmas sociais ou o comportamento socialmente esperado, e que não foca tanto no fato em si. Os processos em que ele absorveu os homens, ele nunca vai usar o comportamento feminino, né, nesse discurso. Ele absorve por falta de provas, né, ou por alguma falha técnica do processo. Mas ele nunca, em nenhum momento, né, diferente de todos os outros juízes que eu cheguei a ler as sentenças, ele em nenhum momento vai focalizar esse chamado mau comportamento, né, das mulheres. Então, isso eu considero que é, de certa forma, um deslocamento. Bom, eu não estou defendendo aqui o punitivismo penal, né? Isso é importante ficar claro, mas o que me chama a atenção é um pouco esses discursos favoráveis às mulheres, que tanto estão presentes nos processos como nos jornais de Jacobina. Ele escreve para o jornal, né, na década de 50, e em alguns dessas matérias, tem uma matéria que ele vai se declarar paraninfo das filhas de Eva, né? Então, ele tem um discurso que está muito centrado, um discurso, uma espécie de reformador social, de defesa do casamento. E aí, quando eu uso o conceito de feminilidade respeitável, é a ideia de que ele vai, de certa forma, atribuir a moças pobres e não brancas esse lugar social da feminilidade respeitável que era socialmente negado a mulheres dessa condição. Porque, normalmente, a justiça, né, o próprio modelo do que é uma moça honesta, né, está muito baseado em comportamentos que são possíveis para mulheres de classe média ou de classe alta. É não sair de casa, é não frequentar festa, não trabalhar fora, né? E as moças pobres faziam tudo isso, né? E os advogados vão usar muito isso com essa estratégia poluidora do comportamento da ofendida. Bom, então, de certa forma, trazendo o resultado, né? O doutor Virgílio condena a maioria dos acusados, mas esses acusados acabam não sendo presos ou se casando com as ofendidas, né? Na maioria dos processos, o que vai predominar em apenas um dos processos julgados pelo doutor Virgílio, o acusado casou-se com a ofendida ao longo do processo, e apenas um deles, o acusado, de fato, foi preso. Só que esse acusado, ele tinha outro tipo de processo também, porque era uma espécie de arruaceiro. Ele aprontava muita coisa, então tinham 2 processos, esse cara acaba sendo preso. Os outros, todos fugiram. Então, uma conclusão que eu vou chegar é que, de certa forma, o que o doutor Virgílio conseguiu na sua ação punitiva foi expulsar os defloradores, ou supostamente defloradores, ou estupradores, né, porque ele também condena todos os casos de estupro, né, de Jacobina. Foi isso que e o que, de certa forma, talvez fosse um resultado que fosse esperado por eles nesse seu discurso de reformador social, né? Fechando agora, trazendo um pouco das referências, né? Foi difícil escolher. Bom, tem sobre esse tipo de processo, né, processo de crimes sexuais contra as mulheres, tem os clássicos, que são a Swain-Kauf, em defesa da honra, a Marta Abreu, Meninas Perdidas, né,
que é um livro que me inspirou muito, embora ela trate do Código Penal anterior, mas ela traz discussões muito interessantes. A minha orientadora, né, maravilhosa, a Raquel Soyer, que é uma feminista que muito me orgulha de ter sido minha orientadora, né, o livro Condição Feminina e Formas de Violência, ela não traz só esse tipo de processo, mas ela trabalha com processos judiciais para falar de mulheres pobres, né, que é um marco. Na época não havia, ela não trazia ainda a discussão de gênero, mas ela já traz um pouco dessa discussão interseccional, dessa relação entre gênero, classe e raça, mesmo não usando o termo. Né? Na Bahia, a gente tem a tese da Maria Aparecida Sanches, que é muito boa, ela discute muito a questão racial também, as razões do coração, namoro, escolhas conjugais, relações raciais e sexoafetivas em Salvador. Né? Ela também defendeu na UF em 2010, e tem um livro da francesa, Yvonne Cagnan-Bellier, História da Virgindade, que foi interessante para pensar a questão da virgindade, a importância da virgindade, como a virgindade é uma construção histórica também, né? E em relação à discussão de sertão, que foi uma discussão que eu não trouxe tanto aqui, né? eu pontuei, mas não trouxe tanto, a Natália trouxe isso quando ela apresentou. Eu vou sugerir aqui, tem um artigo que eu publiquei há pouco tempo. Na tese eu não trago muito essa discussão, mas eu tenho ultimamente me aproximado, eu faço parte de um grupo chamado Projetar, que discute gênero e sertanidades, é um grupo de estudos ligados ao CNPq, que promoveu um webinar há pouco tempo, e aí a gente está tentando meio que criar uma espécie de campo de estudo para discutir essas questões, inclusive porque existe todo um imaginário acerca do sertão que essas pesquisas, de certa forma, vão desmistificar, que é uma imagem monolítica acerca da mulher sertaneja, que é a mulher séria, né? A mulher séria, e eu brinco nesse artigo que foi publicado na Século, eu brinco um pouco com isso, trazendo músicas de Luiz Gonzaga para mostrar como existe toda uma produção cultural que vê as pequenas cidades, as áreas rurais ou os sertões brasileiros como lugares onde o patriarcalismo é muito forte, e aí esses trabalhos, de certa forma, vão romper com isso, né? O meu trabalho, e aí eu vou citar o trabalho de Vânia, que é minha irmã, né, que também é historiadora e trabalha com gênero, e ela defendeu também na UF e se transformou em livro. É um livro belíssimo, chamado É um Romance Minha Vida, Dona Farailda, uma casamenteira do sertão baiano, em que ela faz a biografia de uma mulher extraordinária de Serrolândia, uma mulher que se casou 7 vezes e que, de certa forma, confrontava a justiça, porque ela fazia casamentos de contrato, que era um tipo de casamento que não tinha validade legal. Bom, passei do tempo, é isso, gente, obrigada, e eu estou aberta para as questões. Oi, Tânia, obrigada pela sua interessantíssima exposição. Muito interessante no sentido de fugir desse eixo sudeste que nós estamos acostumados aqui a abordar, e traz uma realidade bastante distinta, pelo menos para mim, confesso isso, e eu fiquei encantada com o seu trabalho, logo, imediatamente fui lembrando da Sue Caulfield, do trabalho, eu falei, não, certamente ela leu, certamente ela dialoga, e é surpreendente como você mostra a transgressão feminina dentro desse universo marcado pelo patriarcalismo, mas que é necessário a gente sair de uma análise estrutural e fazer essa análise ali a contrapelo, vamos dizer assim, no qual você conseguiu identificar a partir desses processos um comportamento feminino que não se encaixa naquilo que seria imaginado, ou esperado, ou desejável para essas moças, entre aspas, do interior, da roça, né, que seriam moças ingênuas, respeitáveis. Mas, ao mesmo tempo, vieram várias questões à minha cabeça, que, por exemplo, aí são perguntas mesmo, tá? São questões que até você pode ter colocado, mas podem ter me passado despercebido. Esse último caso que você explorou, que tem a foto do casal, quem entra na justiça? É ela que entrou na justiça ou a família, né, da moça para requerer o casamento? Eu fiquei pensando isso, que parece que sim, né? E, ao mesmo tempo, me traz uma questão, né? Como essas moças, ao mesmo tempo que elas transgridem,
elas ficam dependentes desses casamentos, e eu não vou nem entrar na questão se serão relações bem-sucedidas ou não, né? Mas elas ficam dependentes dessa relação para poderem existirem, né, em sociedade de forma a serem aceitas na sociedade e existirem plenamente nessa sociedade. E, ao mesmo tempo, eu fiquei perguntando, e eu não sei se é um estigma do meu próprio pensamento, eu peço para você me orientar em relação a isso, se não somente podem ser formas dessas moças tentarem romper com as famílias, saírem das suas casas e se emanciparem também, porque é uma realidade que nós vemos hoje, né, hoje não, há bastante tempo aqui nos centros urbanos, em comunidades, sobretudo, as moças, é uma forma de sair do lar, né, e até mesmo eu já vi estudos que a gravidez é considerada para muitas dessas moças o se tornar mulher, construir uma identidade para além dos laços familiares que muitas vezes não são satisfatórios para, né, enfim, né, a construção delas enquanto sujeitos. Então, a própria gravidez precoce, ela acaba sendo interpretada por alguns analistas, alguns psicólogos, como uma forma de tentativa, mesmo que às vezes muito mal sucedida e ingênua, de emancipação feminina, mas que acaba caindo numa outra armadilha, né, do outro lado, ela sai de uma teia para cair em outra, né, e eu fiquei pensando nessas moças, nossa, elas, né, esse último caso, ela está requerendo casar com um camarada que não a deseja, nesse final das contas, né, e aí isso me parece que não é só amor, mas uma necessidade dela de ser colocada como respeitável, né, naquela sociedade, poder sobreviver, literalmente, ou senão vai ter que sair da cidade. Eu fico imaginando algo parecido para ela construir sua história, e sair da cidade significa todos os riscos que podem aparecer para uma moça jovem, sem instrução, sem profissão e sem família, né. E aí eu fiquei pensando nisso. Deixa eu só ver algumas anotações, né, e fiquei, enfim, a questão do juiz, doutor Virgílio, muito interessante essa questão. Acho que é basicamente isso. Outra questão que eu queria, são duas outras questões. Primeiro, é um comentário que é uma loucura essa, literalmente, idolatria do ímen, né? Essa discussão é uma loucura no direito, é uma obsessão masculina por isso, que é uma loucura, tratadas e tratados sobre essa questão. A outra questão que eu gostaria de saber, se você conseguiu identificar, para além desses bilhetes, as vozes dessas mulheres nesses processos, eu sei que são permeadas, né, pela orientação do juiz, do próprio ato do processual e da própria escrita, mas se a voz dessas mulheres, de alguma forma, aparece, né, nos seus relatos, seus depoimentos. E a outra que você comentou que são, em grande maioria, mulheres negras, né? E aí a minha pergunta é, e os homens? São homens também desse mesmo universo delas, homens negros, pobres, do universo rural, ou que como você falou também, é uma cidade que são cidades que sofrem com um processo de crescimento urbano, um boom, né? E aí eu fiquei imaginando também que poderiam ser casos de mulheres que vão ter contatos com forasteiros, ou seja, pessoas de fora, e acaba também por dificultar depois a vivência dessas mulheres, né, se não casam, nas suas próprias cidades, nas suas próprias famílias, o que não é incomum, né, vem forasteiro, tem relacionamento com as moças e vai embora, deixando para trás, às vezes, até filho e tudo. Então, assim, são coisas que foram me trazendo, e aí a gente vê a importância da sua pesquisa, e quanto ela é bem feita, porque aí nos traz questões, né, boas pesquisas nos trazem questões, e novamente eu te agradeço. E são questionamentos que eu estou colocando, não necessariamente perguntas, mas enfim, né, reflexões que me vieram nesse momento. Aí agora eu passo a palavra para você, e depois a gente pode passar para as perguntas, se tivermos perguntas no chat. Pode ser, Tânia? Sim, claro. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Muito boas suas questões. Bom, quem entra na justiça? No caso dos meus processos, são os pais, né? São os representantes legais. Em muitos dos trabalhos que eu li,
principalmente trabalhos sobre Salvador, aparecem muitas mães solteiras, né? Que entram na justiça reivindicando esse casamento para as filhas, e aí tem toda uma discussão que eu também faço, né? De como essas mulheres que sofreram esse processo de ter que criar os filhos sozinhas, como de alguma forma elas têm quase um desespero de querer que as filhas não repetissem o seu destino, né? No caso dos meus processos, a maioria são os pais mesmo, porque como o Código Civil da época, né, as mulheres eram incapazes para fim de representação jurídica, então uma mãe só podia dar queixa contra o deflorador de sua filha se ela fosse solteira ou viúva, né? Senão o processo não tem validade, o representante legal é sempre o pai, né? Então, eu tenho mais ou menos, acho que 18 processos em que foram as mães, então nesses casos são mulheres sozinhas, né? Então são os pais que entram na justiça. As motivações, né? Eu sempre fico pensando assim, quais as motivações para entrar na justiça? A gente pensa na obviedade, que é sempre o casamento, e de certa forma, sim, né? A maioria é isso, mas nem todos os casos, né? Tem casos em que aparece um pouco como se fosse uma vingança, porque o rapaz já está casado com outra, então não teria como casar de novo, né? Então é um pouco, as mulheres ficam um pouco nessa, né? Eu trago essa rebeldia feminina, porque na verdade a rebeldia é sempre contextual, né? Então a gente sempre pensa, elas estão reivindicando o casamento. De fato, em quase todos os casos, o casamento, esse valor do casamento é muito presente, né? De certa forma, é uma espécie de consenso que eu percebo, né? A Marta Abreu discorda um pouco disso, né? Ela foi da minha banca, ela acha que, no trabalho dela, ela fala muito assim, que para as classes populares o casamento não é uma coisa assim tão importante e tal. Eu não sei, no caso, e eu acho que no caso dos processos dela isso vale, sim, mas no caso dos meus processos eu percebo muito uma busca pelo casamento e pelo casamento civil. E aí talvez isso esteja associado a uma questão de condições de vida mesmo, melhorar de vida, sair da casa, né? Eram moças muito pobres, né? Porque tem vários processos em que ela parece assim, ele me prometeu casar no religioso, mas eu não quero, eu só quero civil. Por quê? Porque os homens também podiam usar dessa artimanha, como o casamento religioso não tinha validade jurídica, então eles podiam ser bígamos sem ser bígamos, né? Eles podiam casar com a mulher no civil, aquele casamento não tinha validade jurídica, e eles podiam casar com outra. Não, eles casavam no religioso, que não tinha uma validade simbólica, mas não tinha validade jurídica, então isso não garantia a elas, podia até garantir a respeitabilidade, mas não garantia o sustento dos filhos, né? Inclusive, nesse artigo, é um artigo longo que o doutor Virgílio escreve, que ele se intitula Paraninfo das Filhas de Eva, ele está orientando as mulheres, ele vai falar de uma jurisprudência que dá às mulheres casadas religiosamente o direito de reivindicar pensão, de reivindicar um direito que a mulher casada no civil tem. Então, ele vai falar disso, de que a jurisprudência dos tribunais já estavam considerando isso, mas não era uma coisa garantida, né? O casamento religioso, ele não garantia, não tinha uma validade, ele podia acontecer, mas não tinha uma validade. Então, o que eu percebo, de fato, em algumas dessas cartas eu percebo essa coisa da paixão, de um certo desespero mesmo, né? Isso não é a maioria, mas eu encontro nessas cartas, tem uma moça chamada Florinda, que inclusive é de Serrolândia, e que tem uma série de cartas que ela manda para o namorado, porque os pais levaram ela para morar em outra cidade, e ela manda uma série de cartas para ele, combinando uma fuga, né? Dá para entender que ela acreditava naquela fuga, ela acreditava naquele amor dele, né? Mas isso não é o predominante. Então, essa coisa do amor romântico eu vou perceber em alguns processos, e por isso as cartas, elas são ricas nesse sentido, né? E aí você vai percebendo ao longo das cartas que ela vai se decepcionando, né? Eu estava esperando e você não veio, né?
E aí, até o momento que ela volta para a cidade, aí ela encontra ele namorando com outra moça. Então, aí ela conta aos pais. Né? Então essa coisa de entrar na justiça contra esses homens é uma reivindicação do casamento, muitas vezes é uma vingança mesmo, por ter se sentido abandonada, né? Por conta dessa masculinidade tóxica. Uma coisa que eu vou perceber também é que existe, né, isso está lá presente nos romances de Jorge Amado, mas que isso existia de fato, uma coisa de que está presente ainda hoje na masculinidade tóxica, uma coisa de uma reincidência, né? Tem homens que aparecem assim, que já desvirginaram outras mulheres, a ideia de que é o troféu, né? De que tirar essa obsessão pelo desvirginamento. Então, desse ponto de vista, eu acho que o papel do Dr. Virgílio era um pouco um papel educativo nesse sentido, né? De mostrar, olha, essas moças são pobres, muitas são empregadas domésticas, mas vocês, de alguma forma, vocês podem pagar o preço por essa sedução, né? Então, por isso que eu faço essa leitura, né? O que, se a gente for olhar no contexto de hoje, parece meio absurdo. Como é que um homem vai ser preso porque tirou a virgindade de uma mulher numa relação consensual, né? Mas naquele contexto, de fato, né? Muitas dessas moças ficavam, de fato, desprotegidas, engravidavam, né? Eu tenho um capítulo em que eu trabalho com as empregadas domésticas e com todo o estigma que se tem da ideia de que são mulheres disponíveis para uma sexualidade descomprometida, né? Mas ela está presente ali o sonho do casamento ou o sonho de melhorar de vida. Isso que você falou, essa coisa de sair de casa. No caso dos raptos, eu percebo muito isso, né? Porque eu fico, se você pensa no contexto dentro do nosso lugar de privilégio, você vai pensar, o que é que uma menina vai se arriscar no mundo com um homem casado, né? Mas aí quando você pensa como era a situação que ela vivia, bom, então quem eram esses homens, né? Tem um capítulo em que eu faço aquelas tabelinhas todas, eu faço uma história quantitativa, embora eu não consiga ter dados de todos os homens, porque, como eu falei que muitos fugiam, tem homens que nem chegam a depor na delegacia. Então, tem o dado de todas as mulheres, mas tem alguns homens que eu não consigo os dados, né? Mas a maioria deles também não tem, assim, nas tabelas em que eu comparo a condição social do homem e da mulher, há sempre, na média, os homens têm sempre uma condição social um pouco melhor. Mas isso eu acho que está ligado às próprias hierarquias de gênero mesmo. Os homens estudavam mais, né? Os homens, como eram homens mais velhos, eles já trabalhavam e já tinham dinheiro, e elas muitas vezes eram dependentes dos pais ou eram empregadas domésticas, né? Tem uma delas, inclusive, com 13 anos, trabalhava no garimpo, e foi desvirginada pelo patrão, bem mais velho, né? Tem várias histórias, assim, pesadas, né? Mas existem casos, eu identifiquei, né? Pelos discursos, muitas vezes você não tem o dado, mas pelos discursos dá para identificar, histórias em que existia uma diferença social muito grande entre a ofendida e o acusado. Eu acho que foram mais ou menos 9 processos, né? Então, nesses processos, dá para perceber, por exemplo, tem um deles, que é justamente essa moça que manda os bilhetes pedindo para fugir, que ele, além de ser muito mais velho, ele tinha uma melhor condição social, e os pais dela eram contra o namoro justamente por isso, porque eles diziam assim, ele tem fama de sedutor, ele é rico, e um homem rico não vai casar com uma mulher pobre. Mas, aparentemente, ela acredita, né? Nesse caso da Florinda, lendo as cartas dela, eu percebo ela como se fosse o protótipo mesmo da moça seduzida. Mas outras, né, na verdade, há uma diversidade muito grande, né? Eu acho que o que marca o trabalho é essa diversidade, né? Tem, inclusive, essa ideia que estava presente na justiça, de que uma moça perdida, uma moça desvirginada, não se casaria mais, e aí a justiça deveria defendê-la justamente para que ela não caísse na prostituição. Isso também é desmistificado em alguns processos, pelo menos 2 processos, né? Foram apenas 2, mas em 2 processos a moça se casou com outro homem no decorrer do processo. Isso pode ter acontecido com outras depois do final do processo, e aí eu não tive acesso, porque eu não fui atrás, né, dessas pessoas. Mas, assim, tem 2 casos, e tem um que me chamou muita atenção, porque ela mantém
porque o processo tem toda uma coisa longa, né? Você primeiro vai depor na delegacia, aí há um processo todo longo, e aí 2 anos depois, e aí a fila anda, né? Em 2 anos, 3 anos, as coisas mudam. Então, 2, 3 anos depois é que os juízes vão chamar aquelas pessoas para ouvir novamente. Então, em um desses processos, ela já está casada, com um filho, e mesmo assim ela aparece, o marido vai, esse processo me chamou muita atenção, porque, inclusive, rompe com a ideia de masculinidade sertaneja. O marido vai, e ela vai falar a mesma coisa que ela falou no primeiro, ela não vai negar, ela vai dizer que gostava dele, ela vai dizer que engravidou dele e perdeu um filho, e aí, aparentemente, o advogado fica tão chocado que pergunta assim, esse senhor que está aqui assistindo é seu esposo? E ela, sim. Né? Então, essa personagem foi outra que me chamou bastante a atenção. E aí o advogado vai alegar que era impossível que ela tenha sido desvirginada pelo namorado anterior, porque senão ela não teria casado, né, com esse rapaz que ela está casada agora. Né? Então, tem isso também. Então, assim, há uma diversidade, né? Não existe um modelo padrão, né? É uma sociedade patriarcal, obviamente, é uma sociedade em que aparecem muitas violências, sim, e esse desejo do casamento, eu percebo que está na maioria dos processos, né? Então, é paradoxal, né? Essa insubmissão, assim, elas estão presas em uma determinada teia, né? Que são os valores da virgindade, mas muitas delas vão se arriscar, né? Desafiar a família, acreditar naquele amor ou não. E tem mulheres também com discurso extremamente pragmático, né? Tem uma delas que fala assim, olha, ele me proibia de ir em festa, ele isso, ele aquilo, e eu aceitava porque eu acreditava que eu ia casar, e porque minha mãe é pobre, tem 4 filhas para criar, e eu queria casar por isso. Então ela mostra assim, que queria casar para melhorar de vida mesmo, né? Então, assim, no próprio discurso, embora a gente saiba que aquele discurso é em um momento de tensão, né, é mediada pelo discurso do escrivão, mas eu consigo ver, sim, claro que relativizando, mas eu consigo ver um pouco, sim, dessas mulheres, de fragmentos das histórias de vida, das mães solteiras que entram na justiça, né? Eu tenho um capítulo que eu trato da família, então eu discuto um pouco como essas discriminações interseccionais, né, de certa forma, o fato dela ser filha de mãe solteira vai fazer com que ela tenha um tratamento mais pesado por parte dos advogados, obviamente, porque essas mães vão ser acusadas de prostituição, e aí aparece todo aquele estigma da degenerada nata, né? Se a mãe era mulher da vida, a filha também é. Então aparece muito isso. Bom, eu não sei se eu respondi tudo que você falou. Acho que sim, né? Me esclareceu bastante coisas e trouxe umas questões ainda, mas é complicada essa discussão, que eu não sei nem muito bem elaborar, você sai de um contexto familiar que também pode estar marcado por abusos ou por violência, para cair em outro. E aí você vê como essas moças, elas, por mais que elas manobrem, né, dentro dessa realidade, mas há pouca margem de manobra. Isso causa gente que está te ouvindo, e talvez a você que leu, certamente uma aflição, né, por essas moças, que é muito pequena a margem de manobra delas, né? Você tem, ou você permanece na casa, que talvez, como essa moça falou, tinha tantos irmãos, não tinham o que comer, e eu acredito, sim, uma estratégia de sobrevivência, né? E a gente tem que parar de só valorizar o amor romântico, né? Pelo contrário, é uma estratégia de sobrevivência dessa moça, né? E, ao mesmo tempo, se ela permanece, ela está ali sujeita, né, à miséria, e se ela rompe tanto com a família quanto com, né, o suposto namoro, ou o futuro marido que seria, ele não foi, enfim, o que acaba sobrando para ela, eu fiquei pensando, é a prostituição. Né? Olha só a margem de manobra dessas moças. Claro que deve ter uma ou outra que rompeu com isso, a gente não está falando que é um determinismo, né? Mas é uma realidade muito difícil, muito
Nossa, imagino você estudando isso, quanto deve ter te causado, assim, umas boas insônias, né? Com certeza. A Mileia fez uma pergunta aqui para você no chat, não sei se você consegue ver, é só você Tô puxar. vendo aqui. Ela Tô disse que vendo aqui. estuda também a Isso. temática. Tá. Nos processos que trabalhei no Alto Sertão da Bahia, nas primeiras décadas republicanas, também aparecem homens, pais ou padrastos, como autores dos processos. Poderia ser uma das características mais presentes nos sertões do que em grandes centros. Bom, na verdade, eu não encontrei. Não, mas também tem uma coisa, eu fiz um recorte, porque como meu recorte era trabalhar relações sexoafetivas, eu não trabalhei com todos os processos de estupro, por exemplo. E por isso, de alguma forma, os processos de estupro já são minoritários, muito minoritários em relação aos de sedução. Mas no caso do meu recorte, eu não trabalhei com qualquer processo de estupro, eu não trabalhei com processo de criança, eu sempre procurei processos em que tivesse alguma relação, pelo menos de flerte entre o casal, né? Eu não encontrei nenhum processo diretamente que a moça estivesse acusando. Teve um processo que ela está acusando o patrão, que é essa do garimpo, né? Mas a maioria são namorados ou paqueras, né? Então, mas é um pouco por conta do meu recorte. Então, mas claro que eu, de certa forma, eu dei uma olhada em todos os processos. Eu não encontrei muitos. E não é porque não tivesse, talvez fossem menos denunciados. E aí, por isso que eu acho que uma das conclusões é um pouco disso que a Carla falou, é a conjugalidade normativa, né? Que está presente essa ideia da importância do casamento, de que fora do casamento não tem salvação, de que o casamento é o único destino digno para uma mulher, né? Claro que, por exemplo, a Dalva, no fim do processo, ela vai embora para Salvador, né? Mas aí é isso que você falou, tinha que sair da cidade. Eu encontrei alguns casos desses, né? Em que a menina sai da cidade, provavelmente porque, né, ficou difamada ali naquele lugar, ou porque foi procurar um trabalho fora, né? Mas realmente não há uma margem muito grande, né? Elas se rebelam por um lado, né? Se rebelam contra a família opressora, mas de algum modo o casamento também, né, é dentro de um modelo extremamente patriarcal mesmo. Teve um processo que eu sofri muito, porque eu não está exatamente claro, mas deu para entender que é um desses de rapto, em que ela foge com um cara que é caminhoneiro, ele abandona ela no meio da cidade, uma cidade grande, Feira de Santana, o pai já tinha dado queixa, e dá para perceber que é um homem extremamente violento, porque ela volta, ela vai com o pai da queixa. Não, primeiro o pai da queixa, porque ela estava desaparecida. Então, quando ela volta, ela vai com o pai retirar a queixa, dizendo que não foi esse homem que desvirginou ela. Só que depois ela volta à delegacia, o que eu achei até bastante corajoso, e vai dizer que mentiu, porque estava sendo ameaçada por ele. E aí ela volta e o processo segue, né? Só que quando ela é chamada para depor novamente pelo juiz, ela não aparece. E ele vai dizer, em defesa própria, que ela estava se prostituindo em Jacobina. E, bom, isso aí é um pouco óbvio, porque os homens vão há sempre a tendência de desqualificar o comportamento feminino. Mas aí o que é que eu pude observar? Quando o oficial de justiça vai na casa dela, a mãe vai dizer que ela não mora mais lá, e aí o oficial de justiça vai dizer que ouviu falar que ela estava morando na Rua do Pilunga, e a Rua do Pilunga era a rua dos bordéis de Jacobina. Então, eu deduzi que essa moça foi expulsa de casa e teve que ir se prostituir em Jacobina. Né? Esse processo mexeu muito comigo, assim, fiquei muito mexida com essa, né, como é difícil, como é pesado mesmo, né, porque são violências de todos os lados. Em relação às mães solteiras que entram na justiça, né, reivindicando o casamento para suas filhas, aparece... tem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu faço a comparação entre os processos representados pelos pais e os representados pelas mães. E essas mães, elas vão relatar
é como se elas tivessem a necessidade de dizer assim, olha, eu cuido da minha filha. E elas vão relatar que bateram nas filhas para que elas terminassem. Tem vários processos em que elas falam isso. Já os pais, dificilmente aparece, assim. Às vezes, teve um caso que aparece um relato de violência pesada, mas não é por parte dele. É como se essas mães tivessem necessidade de dizer assim, né, o fato dela ser sozinha, ela tem uma necessidade de afirmar que ela cuidava da virgindade da filha, né? Então, assim, eu era contra esse namoro, então eu bati, ou eu mandei ela para casa de um padrinho fora da cidade. Então, tem muito esse discurso patriarcal na fala das mães, né? Que vão ser super estigmatizadas também. Para finalizar, eu gostaria de fazer agora uma outra questão que me veio. Aquela discussão que a Susan Caulfield faz sobre o que seria defloramento ou não, que é uma discussão jurídica, por conta das mulheres emancipadas, né? Aí agora você me colocou um caso de uma moça de 13 anos de idade, uma criança, né? Para hoje, para nós, uma criança. Um patrão. E isso, não, talvez alguns desses, aí eu estou na suposição, tá? Na hipótese, talvez algum desses processos seus encobertem, na verdade, casos de estupro, né? Porque... Esse caso, o fato de ter menos de 14 já é estupro por... esqueci. Violência ficta, eu acho. Então, como até hoje, né? Uhum. Um homem maior que tem relação com relação sexual, independente de ser virgem ou não, com uma menor de 14 anos, isso é estupro, né? Isso está no Código Penal de 1940 e vale até hoje. Então, e esse caso, o que me chamou a atenção é que, no início, o processo começou como um processo de sedução. Por quê? Porque quando ela dá queixa, ela já tem 14 anos. Mas o doutor Virgílio, como ele estava atento a isso, ele vai pegar na documentação dela e ele vai perceber que quando aconteceu a relação sexual, ela tinha 13 anos, então é estupro. Então, esse caso, de fato, é estupro. Agora, para além disso, e aí é uma discussão que eu faço, eu trago a discussão de cultura do estupro, e, para além disso, tem muitos processos que aparecem como sedução e que, de fato, muito provavelmente é estupro, porque a moça relata violência sexual, mas o fato de ser namorado, tem um caso que nem é namorado, e eu não sei, quer dizer, eu imagino, né, que isso passa, os operadores da justiça, tem uma testemunha que fala que achava que eles eram namorados, mas ninguém fala que eles eram namorados, né, e ela relata que foi à força, e esse caso é julgado como sedução e não como estupro. Então, eu encontro pelo menos 6 processos de estupro disfarçado de sedução, né? Que é meio aquela ideia quase do direito conjugal, né? De que aquela ideia de que não existia a ideia de estupro marital. Então, mesmo no caso de namorado ou noivo, parecia que era uma espécie de direito deles, né? Então, isso não era o relato da moça não é considerado, né? Ninguém investiga, o próprio promotor que está ali para acusar, às vezes não pergunta nada, não passa despercebido, passa batido, né? Eu que percebi ali que ela está contando, e às vezes o próprio relato dela é ambíguo, né? Ela fala assim, ele chegou, eu estava dormindo, ele chegou e ele apertou no meu pescoço, mas aí quando eu vi que era ele, eu cedi, é uma coisa, né? Porque até para elas próprias aquilo não é um estupro, né? E aí é que eu faço a discussão de cultura do estupro, como a cultura do estupro vai, de certa forma, mascarar essas violências, né? Vai silenciar essas vozes femininas, essas denúncias femininas. Né? Então, eles são fortes. É isso aí por aí que eu estava imaginando mesmo, que até esse limite entre, né, sedução e estupro, não dá para ser estabelecido assim de uma forma tão clara, ainda mais nesses relatos que você está nos colocando. E como devia também ser difícil, talvez, fazer a denúncia de um estupro do que a denúncia de uma sedução. Que aí, enfim, né, eu achei seu trabalho extremamente instigante, você está de parabéns. Te agradeço por nos trazer aqui.
seu trabalho, depois nós vamos divulgá-lo, eu vou avisar a todos, inclusive aos autores, quando nós colocarmos no nosso canal. Eu estou dependendo agora de ajuda, literalmente, de ajuda técnica, mas eu te agradeço e vou encerrando a gravação aqui, para depois a gente conversar com mais calma, tá bom? Então, obrigada. Você quer fazer mais alguma consideração, Tânia? Alguma questão que você queira colocar? Na verdade, eu quero agradecer, para mim foi um prazer enorme, né? Eu gostei muito do projeto. Depois quando for colocado no YouTube, eu vou querer assistir alguns momentos eu não tive tempo de assistir, mas eu gostei das que eu assisti. Achei um projeto muito legal, muito interessante. Eu quero agradecer às pessoas que estão assistindo até agora, né? Tem pessoas que são minhas amigas, né? Eu vi aqui minha irmã, Nancy Assis, que é minha colega, eu não consegui ver todo mundo, né? Mas eu super agradeço e parabenizo. Eu quero também agradecer a minha orientadora, a professora Raquel Soyer, né, que assim, para mim é uma honra ter tido uma orientadora que é uma feminista, que, na verdade, ela inicia, né, uma discussão, quando ela lança aquele livro, é uma discussão que quase ninguém fazia ainda, né, a Marta Abreu também, que foi da minha banca e que escreveu o prefácio do meu livro quando Raquel não pôde. Então, eu quero só agradecer e parabenizar, e fiquei muito feliz de apresentar aqui. Eu agradeço novamente você, e todas nós, de alguma forma, somos herdeiras da Raquel Soyer, querida Raquel Soyer, e esse projeto, em parte, é uma homenagem a ela também. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente depois passa para um bate-papo. Obrigada. Tchau, gente.